Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesse módulo aqui eu quero falar um pouco sobre o meu projeto de pesquisa. Então foi com ele que eu consegui entrar na Universidade Federal de Sergipe, mas posteriormente, por alguns motivos da falta de referências, eu optei por mudar o meu tema, mudar a minha área de pesquisa. Mas foi com ele que eu consegui entrar na universidade no curso de mestrado. Então vou te mostrar aqui o passo a passo para que você veja que não é esse bicho de sete cabeças, a coisa tão absurda, tá? Se você já conseguiu fazer um TCC, se você sabe fazer um artigo, ele segue então por uma linha pouco semelhante, mas na mesma dinâmica. Então, barulho aqui ao lado, desculpe aí. Então eu vou te explicar aqui um pouco das etapas desse projeto de pesquisa para que você pense também em produzir o seu. Segue aquele modelo que eu deixei disponível, falei na última aula, em que eu coloquei aqui em cima o nome da universidade, o programa, o meu nome completo, e o tema foi esse: Bananeiras de Povoado à Vila, entre religiosidade, memórias e práticas sociais, entre 1920 a 1984. De imediato, quando eu fiz esse projeto, eu tinha vontade de pesquisar sobre Vila Bananeiras. Vila Bananeiras é uma comunidade rural aqui na cidade de Arapiraca, em que foi fundada ou teve seu primeiro povoamento no ano de 1920. Quando eu fiz esse projeto, foi no ano de 2020, no ano da pandemia, justamente no ano do centenário do povoamento aqui de Bananeiras. Então a minha ideia era trazer à tona essa história que não era contada, que não está no livro de história, trazer essa história que as pessoas não conheciam. E a minha proposta era falar um pouco sobre a, essa transição, né? Por que esse recorte temporal aqui de 1920 a 84? 1920 foi no ano que começou o povoamento da região, em que uma família chega ao local, se estabelece por aqui, e depois outros parentes dele vão chegando também, outros moradores, e vão se situando no local. Posteriormente, a comunidade cresceu bastante, mas essa comunidade ela cresceu em torno do campo religioso. Em que sentido? Vamos lá. Campo religioso porque a comunidade constrói uma igreja e todas as pessoas que moram na região, ou povoados vizinhos, enxergam a religião, enxergam a missa do domingo como o ponto máximo da socialização. Então a minha proposta era entrevistar algumas pessoas que tinham conhecimento, que podiam narrar um pouco sobre essa trajetória. Mas eu me deparei com uma coisa, né? Esse recorte temporal que eu coloquei aqui, um recorte de 64 anos, foi um recorte muito longo e possivelmente eu não encontraria uma pessoa viva que pudesse me conceder algumas informações. Eu encontraria, logicamente, algum arquivo, alguma ata da igreja, algo que pudesse como posso dizer, me fornecer algumas informações. Mas eu vi que não consegui avançar muito. Posso retomar posteriormente essa pesquisa, mas no momento ele está parado. Vamos lá então. 1920, o ano que a comunidade foi fundada a partir do primeiro povoamento, primeira família que povoou o local, e 1984, no ano em que o povoado se torna vila. Por isso que o título é De Povoado à Vila. Ou seja, do primeiro povoamento ao ano em que a comunidade se torna então a vila. E entre religiosidade, porque eu entendia que a população enxergava a religião católica, principalmente, como um ponto de referência para a socialização, para a interação social, a partir da participação de grupos de jovens, grupos de Legião de Maria, apostolado de oração. Então a comunidade ainda hoje ela tem uma forte influência religiosa. Memórias, porque a minha proposta era investigar essas memórias, o que as pessoas lembravam daquele tempo,
mas quando eu elaborei a pesquisa eu não me dei conta do desafio que seria encontrar uma pessoa com essa idade, com 100 anos, por exemplo, que pudesse me fornecer algumas memórias sobre essa época. E práticas sociais, como eu falei, né, que as pessoas enxergavam a religião católica, ou seja, a missa do domingo como ponto máximo da socialização na comunidade. Então, ao longo da pesquisa eu fui argumentando e fui demonstrando um pouco sobre isso. Repito mais uma vez, posteriormente eu mudei a área de pesquisa, mudei o foco, então passei a estudar comunidade quilombola, que é a comunidade que eu sou de origem. Então, a linha de pesquisa, nesse mestrado, nesse edital, ele proíbe veementemente que você coloque o nome do seu orientador. Então, quando você é aprovado, é o colegiado que escolhe um orientador para você. Então, a linha de pesquisa tem que ser colocada, né, que é a linha Cultura, Memória e Identidade. Coloquei aqui o ano, Aracaju 2020, mas foi na época da pandemia. Então, foi um desafio, né? Nós que superamos essa fase, felizmente chegamos até aqui. Na segunda página, na segunda lauda, eu repito, então assim, esse trabalho tem 17 laudas. Foi bem. Não é porque eu fiz, não, mas ele foi bem feito mesmo. Aqui eu coloco aquele texto, né? Projeto de pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação em História, PROIS, da Universidade Federal de Sergipe como requisito para ingresso no mestrado acadêmico. Linha de pesquisa Cultura, Memória e Identidade. Nesse campo eu coloquei uma citação de Hobsbawm, em que eu falo da importância desse passado, de investigar, de trazer à tona os valores, a cultura, a experiência humana, de trazer à tona essa investigação e essa história que não está no livro de história, mas que ela é relevante. E por fim, o sumário. No sumário eu coloquei aqui, né, demonstrando já aquilo que possui no texto. A introdução, os objetivos, o geral, o específico, a hipótese, a justificativa, o referencial teórico, metodológico, o cronograma e as fontes de bibliografia. Como introdução, eu começo aqui contextualizando o local e dizendo para o meu leitor o que é Bananeiras, falando a localização dela, a distância da cidade, a distância da capital, a quantidade de moradores. Então, essa informação prévia aqui, ela é muito importante porque o leitor, ele pode ser uma pessoa totalmente desconhecida, uma pessoa que não é da região, ou uma pessoa que é de outro país. Então, ao passo que você vai lendo e vai localizando essa comunidade geograficamente e historicamente, você vai formando então na sua mente uma visão do campo de pesquisa daquele trabalho. Então eu falo aqui, localizado no Agreste Alagoano, Vila Bananeiras, está situada a 10,8 km da cidade de Arapiraca e aproximadamente 135 da capital de Maceió, capital alagoana. A comunidade conta com uma população de aproximadamente 7 mil habitantes que utilizam a agricultura e do trabalho no comércio e logística do município como sua principal fonte de renda. Aqui eu vou falando então, do povoamento, então é importante, né? Do macro ao micro, falando nesse contexto, a localização, a história e o povoamento. Então eu falando aqui, né, que aqui eu já cito uma obra, Macedo, cito também aqui Nardi, que é Jean-Baptiste Nardi, que é o historiador, que fala que as famílias naquela época, entre 1920, né, elas tinham muitos filhos, que era muito comum chegar até 16 filhos. Olha só quanto filho, né? E aqui eu atesto também que as comunidades rurais geralmente cresciam sem pessoas de fora. Então eram comunidades que se organizavam a partir do casamento entre parentes próximos, entre primos, entre familiares com proximidade sanguínea, inclusive. Uma proximidade em primos, geralmente eram primos. Aqui eu cito outra obra,
também. Então todo o seu texto ele tem que estar fundamentado. Albert Tieck fala do história oral. História oral. Eu vou deixar esse arquivo para que você faça também a leitura. É meu projeto, tá? Então, se por acaso se você for utilizá-lo como referência, lembre-se de citar o meu nome, porque você não pode usar um texto sem o autor ser referenciado. Do contrário, é plágio, é crime. Mas de todo modo, vejam só. É importante lembrar que todas as referências que eu tenho aqui no texto, todas as referências, elas precisam estar no corpo final do texto. E aqui eu vou citando autores e mais autores que podem reforçar aquilo que eu estou dizendo. Fala aqui da história, a origem do nome, da comunidade, a importância da conexão do sujeito com o meio, a importância da religiosidade, até que eu chegue ao ponto em que a igreja foi construída e essa comunidade toda se articula ao redor da igreja. Ao redor da igreja que eu falo no sentido que enxerga a missa, os encontros, como o ponto máximo da coletividade. Isso aqui você pode ler depois, tá? Então eu recomendo que, se você vai fazer um TCC, um artigo, um projeto de mestrado ou doutorado, leia bastante, leia muito, muito mesmo. Tá? Então temos aqui que a igreja, quando constrói a igreja, a comunidade, em ano 1934, na era Vargas já. Olha só, interessante. Bananeiras passou a ser um centro religioso que reunia muita gente para assistir às missas, celebrar casamentos e batizados. Então tudo isso aqui eu fui falando ao longo da pesquisa, tá? E tudo isso aqui, ó, é a introdução. Esse aqui é o problema da pesquisa. Olha só o problema aqui, ó. Você percebeu que eu coloquei ele embutido no texto? Esse aqui é o problema. Vou até colocar aqui em destaque. O problema da pesquisa. A minha pergunta é essa: terá sido possível que a religiosidade tenha desempenhado um papel importante na reafirmação dos vínculos sociais e de identidade dos moradores de Bananeiras entre os anos de 1920 a 1984? Então essa é a pergunta que eu me propus investigar. Tá? Então vou colocar até aqui, ó. Esse aqui é o problema. Opa. Problema. Problema. Esse problema, tá? Então a minha pesquisa ela se baseava nessa situação. Já para responder esse problema, eu tinha uma hipótese em mente. Qual era a hipótese? Ó? Assim, para responder essa questão, levanta-se a hipótese que a influência da religiosidade reforçou as relações já existentes na comunidade, tornando mais evidente o sentimento de pertencimento e a identidade, fazendo as práticas sociais tornarem-se constantes e movidas por ideais religiosos, de modo que os membros da comunidade reuniam-se para discutir quais iniciativas seriam tomadas para a transformação do meio que faziam parte. Então, ou seja, nessa minha hipótese, e observe que eu coloquei essa hipótese embutida dentro da introdução, não coloquei separado. Nessa hipótese, eu digo que a religiosidade reforçava um sentimento que já existia. Não é que a igreja, que a religião, ela criou esse sentimento, mas que ela reforçava. Por que isso? Porque a grande maioria do pessoal que morava na comunidade já eram parentes. Olha só aqui, ó. A construção da igreja deu voz a um sentimento de coletividade parcialmente existente através das relações de parentesco, uniões matrimoniais e da identidade cultural, posteriormente reafirmadas através da religiosidade. Ou seja, na minha ideia, a religiosidade foi importante para reafirmar, ou seja, ressaltar um sentimento que já existia. E se ela ressaltou, quer dizer que esse sentimento
ele não foi criado pela religião, mas ele foi reafirmado, ele foi, como posso dizer, ele foi reforçado por essa situação religiosa, em que os parentes, primos, os conhecidos familiares iam para a igreja para poder conversar, planejar, participar de grupos de jovens, enfim. Então temos aqui. Aqui está a metodologia. Aqui minha proposta aqui. Ó. Para realizar essa pesquisa serão necessárias entrevistas com moradores da localidade para que exista o resgate das memórias, bem como o acesso a documentos e informações do período entre 1920 e 84. Então vou colocar aqui. Ó. Aqui está a explicação. Esse recorte temporal envolve a fase em que surge o povoado e culmina com a transformação do mesmo em vila, suscitando a relevância desse estudo para o registro da história e das transformações que favoreceram o reforço dos vínculos de identidade sob a influência da religiosidade no cotidiano dos envolvidos. Ou seja, gente, eu estava com a proposta de utilizar entrevista, trabalho de campo, questionários, gravações, mas eu não consegui colocar essa pesquisa adiante porque eu não encontrei idosos que tinham idade avançada de 95 anos ou 100 anos que pudessem contribuir com essa pesquisa. A ideia foi interessante, mas eu fiz também esse projeto aqui às pressas, porque eu desenvolvi esse projeto aqui em 2 semanas. A minha proposta era fazer um amadurecimento, então ao longo do curso eu fui vendo a inviabilidade da pesquisa, mas isso é normal, ainda bem que eu mudei o tema depois, mas eu ainda consegui desenvolver uma pesquisa sobre isso. Aí que eu posso inclusive anexar nesse curso, que foi um artigo que eu fiz a partir desse projeto. Vamos lá, seguindo então aqui, temos os objetivos. Nesse contexto, os objetivos eu coloquei como geral: compreender a história, lembrando que sempre tem que começar com o verbo no infinitivo. Compreender a história de Bananeiras por meio da influência da religiosidade e práticas sociais no contexto histórico de 1920 a 84. Os específicos eu coloquei 4 aqui, mas o problema seria muito amplo, né? Então não seria bacana isso aqui. O ideal seria mais enxuto, né? Primeiro objetivo: compreender as relações sociais envolvidas entre os primeiros habitantes de Bananeiras. Segundo, identificar as práticas sociais desenvolvidas a partir dos vínculos religiosos e de parentesco. Terceiro, investigar a atuação dos sujeitos no território com seu protagonismo em grupos organizados pela igreja da comunidade. Quarto, contextualizar perspectivas religiosas da época em questão com os eventos ocorridos na comunidade. Aqui seria então a minha hipótese, tá, em que eu justifico que a religiosidade, ela deu voz, ela ressaltou um sentimento que já existia, vamos dizer, sacralizou aquele sentimento que já existia entre a noção de parentesco, em que as pessoas encontravam-se interligadas ao divino. Diante disso, grupos e movimentos, bem como celebração de missas, vou colocar aqui, tornaram-se uma espécie de ápice da vida comunitária em que os indivíduos poderiam reencontrar-se e reforçar seus anseios para os cotidianos interligados ao divino. Tá? Então essa religião ela ressaltou um sentimento. Aqui está a minha justificativa, em que eu cito a importância da formação desse quebra-cabeça historiográfico, com informações que podem servir de base para o estudo. Ou seja, eu acreditava que ao trazer essa história vista de baixo, essa história criada por camponeses, por agricultores, por homens e mulheres, eu estaria dando voz àqueles sujeitos esquecidos que não entraram na historiografia oficial. Então aqui eu cito autores, Mark Bloch,
Santos. Então a minha justificativa foi bem fundamentada, né? Bem fundamentada. Aqui eu tenho o meu referencial teórico-metodológico, em que eu ressalto autores que confirmam aquilo que eu estou dizendo. Então, cito muito autores. Bacana, viu? É muito bom rever isso aqui depois de um tempo. Autores, autores. Aqui eu faço o cronograma, faço as etapas, aliás, a metodologia, em que eu vou utilizar a revisão de literatura, levantamento de informações, acesso a documentos, elaboração de roteiros, o passo a passo que está também descrito aqui nesse cronograma. Primeira parte aqui, ó. Então, o mestrado são 4 semestres, eu pontuei aqui cada etapa que eu faria, a pesquisa. E por fim, as referências. Tudo que está no texto está aqui referenciado. Tudo. Todos os autores que eu citei no texto estão aqui. Muito bom rever tudo isso aqui, saber que fui eu que fiz, e lá no ano 2020 desenvolvi esse trabalho aqui inteiro em 2 semanas, porque não foi fácil esse ano, na época do ensino remoto, em que eu tinha várias escolas para dar aula. Então, de todo modo, espero que tenham gostado desse vídeo, tenham entendido um pouco mais sobre o projeto, e é isso. Estudar, como se não houvesse amanhã. Vou disponibilizar esse texto para que você tenha esse conhecimento, ok? Um abração e até já.